Olá pessoal, que a paz do Senhor esteja com todos nós, amém? Estamos aí para o estudo da lição da Escola Sabatina, onde hoje, segunda-feira, vamos estudar outro tema. Então, por favor, compartilhe e, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos então lá para o tema de segunda-feira, que fala assim: os 2300 dias e o tempo do fim. O que seriam esses 2300 dias? Que ontem nós falamos que estava escrito no livro de Daniel 8,14, né, que falava que ali fala que até 2300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. É bom que você procure se inteirar desta profecia, que ela tem tudo a ver com a minha, com a tua vida, com a nossa salvação. Que você tire um tempo para poder pesquisar, assim como Isaac Newton, né, aquele físico, ele procurou entender o que seria essa profecia de Daniel de 8,14. E o tempo do fim, que seria esse tempo do fim? Qual seria o tempo? Que bom que esse tempo do fim é os nossos dias. E Gabriel, ali naquela profecia de Daniel, ele fala que esse tempo do fim se aplicaria aos nossos dias. Isso é muito bom. E você perceba, quando você ali estuda essa parte aqui da lição, aqui fala que o anjo, ele acaba explicando para Daniel o que significava ali os reinos. O reino o carneiro, ele significava o reino da Medo-Pérsia. O bode, ele significava a Grécia. E o chifre pequeno, quando você estuda ali Apocalipse junto com Daniel, a história ela vai comprovar que esse chifre pequeno é Roma, em duas fases, a Roma imperial e a Roma papal. Ali a Roma imperial, onde os imperadores, os Césares comandavam. E foi aí que Jesus nasceu e morreu, que ele estava sob a jurisdição de Roma. E depois então veio a fase da Roma papal, né? Na Idade Média, e ali você vê toda aquela situação onde a igreja ela foge para o deserto, e ali você vai se inteirando, vai procurando se informar do que Deus ele procura fazer com que nós entendamos essa profecia maravilhosa, porque ela tem a ver com a nossa vida e com o tempo do fim. Então, irmãos, é muito importante a gente poder entender o que Deus ele quer nos explicar, porque ele tem interesse com a nossa salvação, porque ele nos ama. E toda essa situação aí desses reinos, tudo isso significa o quê? Que os poderes terrenos e religiosos, eles querem o quê? Eles tentariam usurpar, eles tentariam sabotar, eles tentariam roubar a autoridade de Deus. Eles tentariam de alguma forma fazer com que as coisas de Deus não tenham efeito. E uma coisa interessante disso tudo, da lição, é que o anjo, ele explica tudo para Daniel. Daniel entende sobre o carneiro, sobre o bode e também sobre o chifre pequeno. Só que o que Daniel não entende é que o próprio anjo ele não explica para Daniel sobre a última parte da profecia, que seria o quê? A purificação do santuário. O que seria esta purificação? E Daniel então ele ficou muito triste, ficou muito agoniado, porque ele queria entender toda a profecia. Só que esta profecia ela vai ser explicada, detalhada de forma mais entendível amanhã. Então você não perca amanhã, que nós vamos entender de forma um pouco mais aprofundada o que Daniel queria saber. E foi no capítulo 9 que o anjo se aproxima de Daniel e fala assim: Daniel, Daniel, você é uma pessoa que a divindade ama muito você. Você é muito amado. E por isso que eu vim aqui explicar para você. Então amanhã nós vamos entender um pouco melhor desses 2300 tardes e manhãs. E uma pergunta que fica aqui no rodapé da lição diz assim: ó, Gabriel disse que Daniel era muito amado. Isso indica uma ligação entre o céu e a terra? Sim ou não? É claro que sim. Deus, ele se preocupa muito conosco. Por que ele se preocupa muito conosco? Porque ele nos ama. É isso, que nós possamos assim sermos gratos a esse amor, por esse Deus, por tudo que ele fez por nós. Então, atentos para a lição de amanhã.
que Deus vai nos explicar de uma maneira mais um pouco aprofundada. Vamos orar? Bondoso Deus, às vezes parece um mistério, parece um enigma, essas 2.300 tardes e manhãs, mas não é. Quando nós estamos desejosos, quando nós realmente queremos aprender, queremos entender o Teu plano de salvação, a gente vai atrás. Como o Senhor mesmo disse na Bíblia, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Dá-nos força, nos contagia a podermos querer entender sobre esta profecia maravilhosa de Daniel 8,14, para assim nós nos prepararmos, porque eu sei o quanto o Senhor se preocupa conosco, porque o Senhor nos ama. Obrigado por dispensar, Senhor, esse amor tão maravilhoso, tão inexplicável, por seres não merecedores desse amor tão lindo que o Senhor dispensa a nós. Muito obrigado mesmo por este amor. Fazemos essa oração agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Então, se Deus assim permitir, amanhã, aqui neste canal, vamos estudar sobre instrução do anjo a Daniel. Fique com Deus e Deus o abençoe.